O que seria da gente sem as artes nesse tempo? Perfeito, Thiago. Muitas músicas foram lançadas nesse tempo. Muitas músicas que são músicas poéticas, que são poesias em forma de música. Tem poesia, tem texto, tem conto, tem crônica. Cada pessoa tem a sua forma ali de escrever. Tem muitos textos nas redes sociais também. Vocês que estão imersos assim nesse processo. E o que seria da gente sem essa arte? Porque a arte em si vai ser a fuga. Mas não acredito muito como essa fuga da realidade, como é lá no romantismo, não. Acredito muito dessa fuga do que você está sentindo, sabe? De você procurar se libertar mesmo, de uma liberdade. Eu acredito da arte como liberdade. Seja pintando, escrevendo, cantando. Paula, pode falar, Paula. Não, é só uma pergunta. Na verdade, não necessariamente uma pergunta. A sua fala é importante e me lembrou um trecho de Ensaio sobre a Cegueira, que diz assim: se podes olhar, ver. Se não podes olhar, ver. Se podes ver, repara. Um negócio assim. E que eu acabo levando para várias. Apesar do contexto do livro ser um pouco diferente, mas eu acabo levando para vários sentidos assim na minha vida. E aí você falando em poesia, e é uma coisa que eu queria te perguntar: por que poesia e não, sei lá, conto ou um romance? A poesia em si tem um significado especial para você, assim, tipo, tem que ser poesia, é poesia? Por quê? Que ótima pergunta, Paula, adorei. Então, gente, algo que eu não entendi antes e que eu acho muito importante a gente falar. Tem o poema, que tem aquela estrutura toda da métrica, né? Lá, tudo bonitinho. Quando a gente fala em poesia, muitas pessoas associam a poesia ao poema. Fala, é difícil, porque tem que rimar, tem que estar lá tudo bonitinho. Mas você pode ver poesia em tudo. Basta se olhar atento. Então, de repente, um romance pode ser poético, uma música pode ser poético, um poema pode ser poético, porque a poesia é próprio da essência. Você encontra em músicas, em textos, como contos, crônicas, romances. Você encontra também na vida. Você pode encontrar nas pessoas. Né? Tem pessoas que a gente encontra que é como se fosse poesia, né? Eu olho para Paulo e falo assim, Paulo é uma poesia viva. Por quê? Porque Paulo assim, tem aquela essência de bondade, de ser uma pessoa doada, de ser uma pessoa em si poética. Isso é muito importante. Poema é forma, é gênero textual. Poesia é essência, isso, Cláudia. Então é importante a gente falar sobre isso. E eu gosto muito da poesia, porque eu me sinto mais livre para poder escrever, sem estar muito presa àquele formato. E eu gosto de escrever em prosa também, que acaba sendo um texto que não se encaixa necessariamente no conto, na crônica, mas que eu consigo ter uma certa liberdade de estar expondo o que eu sinto. Porque o que eu escrevo parte muito desse lugar de quem sente. Então, quem sente só quer falar, não quer entrar em mais uma caixinha, não quer entrar em mais uma métrica, em uma forma, quer expandir, quer libertar. É como se fosse uma gaiolinha ali que tivesse o passarinho preso e você abre e deixa aquele passarinho ser o que ele realmente é. Por que ele foi feito? Ele foi feito para a liberdade. Ele foi feito para voar. Por que eu fui feita? Eu também fui feita para essa liberdade, eu também fui criada para isso, pelo menos é nisso que eu acredito. Então a poesia vem para me libertar. A prosa também vem para me libertar, vem como uma forma de desabafo. Por isso que não é conto nem crônica, mas eu amo contos, inclusive esse de Diego. Deixa eu ver qual é o título. Eu acho que é A Função da Arte, tá? O título no livro, eu não lembro ao certo. Gosto muito de contos, crônicas também, romances, eu sou apaixonada, mas assim, mais para beber da fonte, não para escrever. A Kátia perguntou se tem algum lançamento planejado. Não, gente. Não, assim, a não ser que tenha algo tão especial quanto o primeiro, eu não tenho a menor pretensão. Continuo escrevendo assim, mais para viver mesmo, para me libertar. Mas o que aconteceu naquele primeiro lançamento só aconteceu pelo encaminhar das coisas. O que aconteceu com minha avó, mas não porque estava planejado ou porque eu planejo isso para o futuro. Tem mais alguma pergunta? Paula, levanta a mão. Pode falar, Paula. Eu novamente, né? Você falou, Carol, eu ainda não li o seu livro, eu quero muito ler. Você falou que o seu livro é dividido em capítulos e cada capítulo é um ano. E o seu livro foi lançado em 2018, não é isso? Houve alguma outra edição? Você pretende fazer uma outra edição? Ou você pretende deixar o livro da forma como você deixou para sua avó?
Isso. Ó, são 5 capítulos, 2014, 2015, 2016, 17 e 18. Cada ano um capítulo. Não pretendo fazer outras edições, encaixar nada. Tá daquele jeitinho, né? Do jeito que ela foi, ela deixou e aqui é que eu pretendo continuar. Não tenho a menor pretensão de mudar nada nele. E nem de fazer novos. Como eu falei, foram 1.000, hoje aqui em casa tem 100. Eu vendi muitos, eu fiz muitas doações também, mas ele tá aqui e eu não pretendo. Eu quero deixar uma parte ali guardada, sabe? Que eu acho importante pra gente guardar isso. Os filhos, netos, enfim, ter acesso. Mas não pretendo fazer outra edição, não. Mais alguém? Ah, Tiago, minhas referências literárias. Gente, então, é muito bom falar sobre isso, porque a gente começa a se recordar do nosso eu leitor. Então, por exemplo, quando eu tinha 10, 11 anos, eu li O Pequeno Príncipe. Um pouco antes disso, eu lembro de Menina Bonita do Laço de Fita. Outro dia eu estava até andando, assim, eu fui fazer uma oficina em um colégio, não sei se é do Valina Carneiro. Eu acho que é, eu não lembro o nome do colégio, não. Mas eu sei que fizeram uma coisa linda. Foi uma árvore, penduraram vários livros e eu vi de longe aquela imagem da menina com olhos de jabuticaba. Corri, eu falei, meu Deus, aquele livro, sabe? Você tem aquela questão do eu leitor, de como foi a sua trajetória, com o Pequeno Príncipe eu tenho essa mesma afeição. E aí, quando chegou ali naquela época da adolescência, assim, de 13, 14, 15 anos, era Paula Pimenta até não me aguentar mais. Paula Pimenta, assim, todas as edições possíveis. Eu era muito apaixonada. Aí depois, assim, dos 15 para os 16, 17, aí já foram, assim, aqueles, tipo, Nicholas Sparks, acho que é assim que fala a pronúncia do nome, sabe? Vários romances desses também eu devorava. Quando eu entrei na universidade, eu perdi um pouco disso. Não, um pouco antes disso eu ainda experimentei Clarice Lispector, ali nos contos. Eu li bastante, Machado também. Quando eu entrei na universidade, isso se perdeu. Eu quero que isso não aconteça com vocês. Porque você vê muito texto técnico. E aí você se habitua a estar ali tirando xerox lá início, pegando xerox. E você fala assim, poxa, já tenho tanta coisa para ler, tal professor passou tal livro, tem tal apresentação, tem isso, tem aquilo. E aí você se perde um pouco. E aí eu vou contar para vocês que o que me fez retomar isso foi a pandemia. A gente ficou sem aula, e assim, naquele momento não tinha texto técnico para ler. E eu gosto de estudar. Então eu precisava me reencontrar. E aí foi o momento que eu tive novamente que construir o meu hábito de leitura, que estava um pouco perdido, colocar isso na minha rotina diária. Então eu tenho um momento de leitura todos os dias. Eu não posso dormir sem antes ter lido, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, não importa. Às vezes, se 2 páginas eu li, 5 páginas eu li. E a gente tem muitas metas assim, ah, não, porque eu quero ler 100 livros por ano, eu não tenho isso não, gente. Eu prefiro assim ler com qualidade, ler para saber que eu entendi, ler para saber que se alguém me chamar para poder falar sobre isso, eu vou conseguir falar, do que estar ali preso a ter lido vários livros, a pessoa te perguntar, e como foi essa experiência literária com tal livro? E eu não lembro, não. Não lembro porque eu não anotei, não lembro porque eu não grifei durante a leitura, não lembro porque eu não vivi aquele livro, não tive aquela experiência de fato. Então, nesse período de pandemia, foi que eu comecei a organizar de fato a minha vida de estudos e eu comecei a descobrir o que eu realmente gostava de ler e o que eu precisava para o que eu desejo assim, fazer da minha vida. Então, eu comecei a investir em livros sobre virtudes, porque eu gosto muito sobre estudar virtudes, virtude da ordem, essa questão de organização dos estudos me interessa bastante. E outros livros assim mais técnicos também. E ficção. Aí eu retomei, eu me apaixonei por Machado, vivi o meu romance com Machado no ano passado, porque até então eu lia, mas assim, não era aquela coisa, assim, não sentia conexão. E aí, quando eu li com um outro olhar, uma outra experiência, nossa, foi incrível. Machado, Dom Casmurro, Memórias Póstumas e outros livros de ficção também. Eu gosto de alternar ficção e não ficção. Então, essas são as minhas referências hoje. Aí eu gosto muito. Sou péssima com o nome de autores. Mas esses livros que eu citei para vocês. A Conquista das Virtudes, tem a Paciência, a Constância, 12 Regras para a Vida, a Insustentável Leveza do Ser, Memórias Póstumas, Dom Casmurro, foram
títulos assim que eu li que são grandes referências para mim, enquanto essa vivência assim, da literatura. Tiago disse, eu sempre digo isso aos meus amigos que querem entrar na universidade. Gente, aproveita para ler enquanto tem tempo, porque depois... Tiago é sobre isso. É quem viveu sabe. Nossa, Vitória! Vitória escreve romances e fantasia. Não é pra qualquer um não, viu? Parabéns, Vitória. O Pequeno Príncipe é adorável. E sabe o que é o melhor, Vi? É que quando eu li aos 10 anos, eu tive uma experiência, né? Você olha para o Pequeno Príncipe, aí de repente, quando você lê aos 15, você já tem uma outra experiência literária, porque você consegue observar outras nuances. E aí, quando foi no ano passado, eu li com o meu irmão, e era engraçado assim, porque meu irmão achava muito chato, meu irmão tem 10 anos agora, ele ficava, ai, nossa, ninguém merece, o que esse príncipe quer lá no mundo da lua, que cara chato. Mas eu já estava tendo uma outra percepção ali, então é bom fazer também esse processo de releitura que faz com que a gente amadureça as nossas percepções, que enxergue aquilo de outra forma, como também foi a minha experiência com Machado. Eu olhava para aquilo ali e ficava, ai, que cara chato, me traiu não, Capitu. E eu digo, nossa, como assim? Como assim? Ai, Kátia está perguntando se vai nos prestigiar com algum poema seu, eu vou ler. Né, com licença, estou saindo para acabar o trabalho da escola, minha conversa é muito gostosa. Oh, que bom. Dom Casmurro é um livro que eu não canso de ler também. Eu, do ano passado para cá, já li 2 vezes, Thiago. Patrícia quer falar que ela ligou ali a câmera? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. É que, assim, a gente está falando sobre a questão da leitura dos livros mais clássicos, dos livros mais conceituados, assim, que a gente geralmente chega na universidade e tem que ler. Mas você também estava falando sobre essa experiência com livros mais, assim, desses mais juvenis, essa literatura, assim, mais... que algumas pessoas consideram mais inferior. E a gente estava discutindo recentemente aqui dentro do programa mesmo sobre a questão das fanfics. E como a gente quer abordar essa discussão, assim, com os alunos. Qual é a sua visão sobre as fanfics? Tipo, na nossa opinião, é uma coisa que tende, assim, a estimular a escrita, a estimular a leitura. Então, nós estamos como algo positivo. Lógico que a gente sempre vai observar bem qual é a fanfic que a gente vai apresentar, que fanfics os meninos vão ler, que eles vão produzir. Mas qual é a sua opinião como professor e também como leitora, né? Sempre. Paty, então, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. E eu acho muito importante também, quando a gente não tem opinião, a gente falar. A gente não vai ter opinião sobre tudo o tempo inteiro. Mas eu tenho uma prima, Elo, eu acho que agora ela já vai fazer 16 anos. E ela é apaixonada por fanfics. E, inclusive, foi o que introduziu ela em outras experiências literárias. Então, ela começou a ler muita fanfic. Ela se desenvolveu absurdamente. As redações dela, ela é primeiro ano do ensino médio, ela me manda para corrigir. É, assim, praticamente impecável. E eu sei que o que ajudou Heloísa nesse processo foi a leitura das fanfics. Então, eu, enquanto leitora, enquanto escritora, jamais vou dizer que não tem que ler isso, tem que exterminar. Não, de forma alguma, porque está sendo útil para alguém, está introduzindo no ambiente da leitura de alguma forma. Eu, particularmente, não é uma leitura que eu não me disponho, acho que por questão de identificação mesmo. Eu me disponho a estudar outras coisas, porque na vida não dá para a gente poder estudar tudo e a gente precisa escolher quais são os nossos assuntos de interesse. Então, assim, se o seu interesse é ler fanfic, leia fanfic, mas não fique sem ler. Não faça com que seja uma desculpa. Eu não gosto de fanfic, não vou ler nada. Não, você não gosta de fanfic, mas você gosta de conto. Não gosto de conto, não vou ler nada. Você não gosta de conto, mas de repente você gosta de fanfic. Então, o importante, assim, para mim, na minha concepção, Carol, não é certo ou errado, é Carol, é que você leia. Então, o que é que te leva mais próximo da experiência da leitura? É o conto, é a crônica, é o romance, é um livro mais teórico, é um estudo, é fanfic? Leia. É gibi, é história em quadrinhos? Leia. Não fique sem ler, porque isso nos aproxima. Inclusive, ontem, por minha indicação, a Heloísa comprou A Morte de Ivan Illich, que é uma literatura, se eu não me engano, é uma literatura russa. E assim, eu fiquei impressionada. Falei, como assim tu comprou esse livro? Ela falou, fiquei super empolgada e tudo mais. Tem a questão ali da morte, como já fala, né? De morte, a morte de Ivan Illich. E o que levou a Heloísa hoje até essa experiência com a morte de Ivan Illich começou lá nas fanfics. Então foi o que introduziu, ela não deixa de ler, ela também gosta muito de escrever, isso é muito importante. Então essa é a minha concepção, assim, minha visão. A gente até já discutiu aqui sobre essa questão mesmo de identificação, porque as pessoas falam, mas eu não suporto ler porque eu fui ler, por exemplo, eu fui ler Dom Casmurro porque eu fui obrigado na escola, e aí eu tomei pavor à leitura, eu não quero saber de livro, eu comecei a odiar livro, não quero saber de... Mas é que essa pessoa tem uma boa experiência, por exemplo, com poesia, vai que ela lê o seu livro de poesia, de poemas, vamos falar aqui de forma,
leu seu livro de poema, ai meu Deus, eu me apaixonei por isso, é isso que eu amo ler. Ou então vai que ela prefere crônicas. Eu na escola não lia muitas crônicas, depois eu comecei a ler crônicas, ai meu Deus, eu tô apaixonada. Antes eu só queria ler romance. Até hoje eu tenho um pouquinho de resistência com poema, gente. Apesar disso, eu tenho um pouquinho que admitir que eu tenho um pouquinho de resistência, mas justamente por questão de identificação. Eu já li muitos poemas, claro, tanto na escola e na universidade, que a gente tem que ler muitos poemas, mas ainda assim não rola aquela identificação toda, então eu não sinto tanto prazer assim com os livros de poemas quanto eu sinto com um livro de contos ou um livro de romance. Eu sou apaixonada por romance até hoje. Também. Então a gente tem que, não sei, abrir um espaço, assim, realmente considerar a questão do gosto, mas também se experimentar, né? Porque se eu ficasse sempre, eu faço lendo romance, eu não tivesse lido um conto, eu descobriria que eu adoro contos também. E pode ser que eu ainda não tenha encontrado o meu poema, mas quando eu encontrar o meu poema, eu me apaixone por poemas ou coisa do tipo. Então, também faz parte do nosso trabalho estimular a leitura de textos diferentes, justamente esperando que em algum momento eles encontrem ou aquele texto, ou mesmo aquele gênero, para se identificar e continuar mesmo na leitura e também, quem sabe, começar na escrita, né? E também por isso a fanfic pode ser útil, né? Perfeito. Eu concordo muito com o que você trouxe. E eu ia elogiar justamente isso, esse trabalho que vocês estão fazendo. Mesmo nesse ambiente remoto, está aqui acontecendo uma feira. Eu vi que, acho que hoje mesmo vai ter a professora Fernanda. Ela foi uma professora de redação na época da escola. Tem outras pessoas que estão aqui enquanto poetas. Enfim, cada um falando de uma coisa. Mas é muito importante. Às vezes tem essa trava, porque veio de algum momento, de algo que viveu, de um livro que leu aquilo e passa o resto da vida dizendo, eu não gosto de ler. Mas você lê todos os dias, porque você entra no Instagram, você lê texto, você compartilha mensagem de bom dia no grupo da família, no grupo dos amigos, você compartilha meme, você está lá no Twitter escrevendo, lendo coisa, você está no WhatsApp, em tudo que é rede social, quer dizer que você não está lendo? Se você hoje leu os comentários aqui do bate-papo, você leu. Como é que você não gosta de ler? Ler é o que te conecta com as outras pessoas. Então, o que eu gosto de pensar muito nesse momento da leitura. Aqui eu estou me conectando com o Kat, que mandou uma mensagem aqui no chat. É uma conversa entre duas pessoas. O livro é a mesma coisa. Eu estou conversando com aquele autor. Então, naquele momento, sou eu e Machado, eu estou conversando com ele. Eu encaro muito como uma conversa. E você vai ter essa troca de você se fazer entender naquele momento. Muitas vezes a gente não entende as coisas de primeira. A gente, às vezes, podem olhar assim para nós, professores. Poxa, Patrícia, Paula, Cátia, Tiago, Carol. Mas eles já são professores. Mas a gente tem as nossas limitações, como o Paty trouxe aí. Eu não me identifico com poema. Eu vou crucificar a Paty por conta disso? Jamais, tá tudo bem. Paty, você gosta de quê? De romance. Poxa, que bom. Então vamos ler um romance? Gosto de romance. E aí, nesse processo aqui dessa feira, da residência, aproveitem muito isso. Muito mesmo. O máximo que vocês, assim, conseguirem. Porque, de repente, aqui que vocês descobrem que vocês gostam de ler contos, crônicas, fanfics. E aí, quando você encontra o seu gênero, já foi. Porque aí você sabe ir numa livraria o que pesquisar. Você sabe olhar na internet qual livro, quais são as indicações. Você sabe procurar as pessoas que você quer seguir. Então, de repente, eu não vou seguir, como eu não tenho identificação, uma pessoa que fala sobre fanfic, porque não é do meu interesse. Mas aí eu vou seguir uma pessoa que gosta de romance. Por quê? Porque me interessa ver aquela pessoa que tem ali um Instagram literário que fala sobre romance e tudo mais. Então, a gente, a partir das nossas experiências literárias, a gente consegue discernir também os nossos gostos em relação aos nossos relacionamentos, entendeu? Com os nossos livros, a livraria, os sites, os PDFs, Kindles e enfim. Tá certo, Josi. Fique tranquila. Espero que tenha gostado. Até uma próxima oportunidade. Ponto, gente. Que bom, eu fico feliz, Josi. Ô, Cláudia. Deixa eu... Já que Kátia perguntou, deixa eu procurar algum aqui para ler para vocês. Tem uns que eu gosto mais, viu? Ela pode sair, gente? Vocês que vão dizer. Pode sim, meu amor. Obrigada pela presença, viu? E pelas contribuições aqui no chat. Obrigada, Cláudia. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada. Estou à disposição. Gente. É porque até hoje, é o que eu falei para vocês, a gente escreve e depois a gente acha massa na hora que escreve, né? Depois a gente olha e fala, vixe, por que eu estava sentindo isso? Por que eu senti aquilo naquele dia? Mas é assim mesmo.
Cada momento é único, é isso, Cláudia. Deixa eu ver que eu vou compartilhar com Deixa vocês. eu tirar só mais uma dúvida agora que surgiu enquanto você Pode procura. Você costuma reler assim os textos que você escreveu? Você vai lá dar uma olhadinha? Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Ai, nossa, que foi genial, eu sou perfeita. Olha esse momento. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu fiz um desafio no Instagram que eu escreva todos os dias. Então, às vezes, muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de escrever. Mas falta ali um planejamento mesmo para que você escreva, ter um momento para isso durante o dia, saber como organizar a sua escrita. E aí, ao longo desses 30 dias, eu fui dando dicas sobre isso. E cada dia tinha um tema. Aí eu fiz uma caixinha, coloquei vários temas e sorteava, colocava lá nos stories. Uma galera começou a participar também. E aí teve um dia que o texto era para falar sobre término. Eu não lembrava do meu primeiro término. E aí eu lembrava que eu tinha um arquivo bem antigo lá, sei lá, de 2015, que eu escrevi a história da gente. Fui eu olhar essa história. Tinha mais de 20 páginas, era praticamente um livro. Isso contando, né? Ai, como eu conheci. Eu olhei para aquilo, mas eu me senti tão idiota. Isso, por que eu tô lendo isso? Meu Deus, como é que a pessoa consegue ser tão idiota, tão trouxa a esse ponto? Fiquei, assim, muito irritada comigo. E aí eu prefiro não passar por esses momentos. Eu escrevi, deixa lá, já passou, deixa lá, do que ficar relendo e tendo que passar por esse tipo de situação. Mas é importante, principalmente para vocês, né? Por exemplo, Vitória, que ela quer publicar. Às vezes você entra também num ambiente de autocrítica muito grande. Você começa a olhar, não, tá errado aqui, tá ruim aqui, você quer jogar o seu texto fora e de repente falta um pouco mais de compaixão com aquele texto que você escreveu. Então, o momento da revisão é o momento de cortar palavras. E assim, depois do momento da escrita, para mim é o mais importante. Porque você revisar é realmente aparar as arestas e é importante. Você não tem como lançar um livro sem fazer revisão. Se é o seu interesse lançar um livro, por exemplo, Vitória, que escreve romance, fantasias, enfim. Então, é muito importante, sim. Brincadeiras à parte, tá, gente? Estou contando minhas experiências aqui para vocês perceberem o quanto que é real mesmo. Eu não gosto de passar a impressão do que não é. E de criar uma ilusão sobre a leitura e sobre a escrita, mas, de fato, viver isso e compartilhar as experiências reais. Lista de presentes no chat, viu, gente? Deixa eu ver um. Aí, ó, falando sobre isso, eu vou ler um texto que eu falo sobre meu avô. Está na página 45 e o ano 2016. Fique pela minha inutilidade. Não gosto quando me enxergo melhor do que eu sou. É como se eu tivesse a obrigação de ser mais. Ser mais não é necessariamente ser melhor. Na verdade, seria como que eu tivesse que me enquadrar no que o outro criou de mim. Isso me impede de ser eu. Talvez por medo, eu impeço os outros de conhecerem as minhas limitações e só mostro o que eu quero. O outro só nos conhece melhor quando nos permitimos. E não quero que os outros me olhem pela minha utilidade, porque eu falo bem, escrevo corretamente ou sou bem-humorada às vezes. Desse jeito, vão gostar de algo muito limitado. Eu quero que os outros conheçam a minha essência, minhas imperfeições e, se ainda assim escolherem ficar, é porque a essência vale muito. Meu avô não anda, esquece de tudo e de todos e quase nem fala, mas todos ainda o amam. Todas as utilidades dele se perderam no tempo, mas a essência faz com que todos continuem ali, do lado dele. E eu quero que seja assim comigo também. Quero que me enxerguem do jeito que eu sou, assim, sem máscaras, sem filtro, sem frases de efeito. Página 45. Então, essa escrita parte muito do que é real mesmo. Falando um pouco dessa experiência, que eu acabei de falar com vocês sobre essa questão, de me mostrar como realmente eu sou, como é essa experiência, para não parecer para você, Cauã, que está aí do outro lado, olhar e falar assim, mas é fácil para ela. Não é fácil. Né? Tem dias que eu estou muito cansada, que aconteceram muitas coisas, eu fico mais desanimada para ler. Aí eu procuro agir pela disciplina e não pela motivação. Tem um momento do dia, então já faz parte do meu planejamento colocar a leitura nisso. E realmente, nem todas as leituras serão prazerosas. Por exemplo, a gente lê muita coisa na faculdade que a gente não queria, né, gente? Por exemplo, tem gente que se identifica mais com língua portuguesa, aí não quer ler literatura. Tem gente que se identifica mais com literatura, aí não quer ler nada de linguística. Mas a gente precisa, a gente está ali, está tudo bem. Às vezes não está tudo bem, não, mas mesmo assim a gente está ali.
E a gente vai vivendo dessa forma mesmo. Saber que se a Paula, a Paty, Thiago, Cati, Thaís passa alguma coisa aqui para vocês é porque é importante, porque vai contribuir. Nem sempre vai ser por identificação, mas é importante que tudo isso aconteça. É importante que vocês se doem também nesse processo de escrever, de ler e de viver essa experiência. Eu só queria comentar aqui que eu liguei o microfone assim que você terminou a leitura, que já rolou aqui, por exemplo, identificação com o texto. Então, a gente já está assim, a gente olhando assim na prática, a gente vê como é viva mesmo a literatura e como é bom você ver, você sentir algo e você fica, será que é só comigo? E aí você ouve outra pessoa falando, não importa a forma que você vai ler, seja em um texto, seja em imagens, texto escrito no caso, seja em imagens, mas sempre vai ter alguém que vai se sentir daquela mesma forma, que vai pensar daquele mesmo jeito, e você pode encontrar as pessoas por aí, simplesmente você se expondo e eu me dispondo a ouvir ou a prestar atenção no que é que você está falando. É só isso. Perfeito, Paty. Eu concordo muito com isso. Eu amo quando eu leio alguma coisa e fico, nossa, como assim? Parece que foi feito pra mim, essa pessoa me entende. É que essa questão de não ser entendido é péssimo. Às vezes eu passava muito por isso, eu ficava, nossa, como assim? Fulano não consegue me entender. E aí você vai lá, você lê alguma coisa, você, poxa, Clarice escreveu isso, Paty escreveu isso, Cauã escreveu isso. Nossa, como eu sinto que isso faz parte de mim. E nesse processo, assim, de ensinar também, nos estágios, e enfim, eu sempre busco isso. Inclusive, o projeto de estágio foi eu e Cati, a gente fez juntas, e é biblioterapia, contos que curam. A gente vai trabalhar os contos nessa perspectiva terapêutica, trabalhando a autoestima, autoconhecimento, a imagem, e tudo isso é muito importante. Eu realmente acredito muito na escrita e na leitura que cura. Vocês são segundo ano já, é? Achei que fossem mais novinhos. Segundo ano, que massa. Que legal, muito feliz. Na verdade, a gente tem um grupinho aqui diversificado. Tem tanto ensino fundamental quanto ensino médio. Entendi. Justamente para trazer uma conversa assim mais ampla, não fica aquela coisa sempre, mas os meninos não no ano, os meninos têm 13 anos. A gente diversifica, tem uma conversa entre pessoas de diferentes idades, diferentes séries, diferentes pensamentos. E aí é mais rico. Gostei bastante. Tem mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição de vocês. Fala. Não é bem uma dúvida, porque você meio que já falou, assim, né? Já adiantou o que eu vou perguntar. Não sei se... Enfim, você falou que você teve como inspiração, né, para a criação do seu livro e tal, a sua avó, né? E eu me identifico muito também com essa parte, com a sua história. Só que é meio que uma pergunta para a gente que é residente, assim, sabe? A gente meio que precisa dessa resposta, assim. Como nós, enquanto residentes, futuras professoras, enfim, como é que a gente pode estimular a leitura desse pessoal, né, dos nossos alunos, assim? O que você, quando era aluna, parava e pensava assim, meu Deus, eu queria que essa professora fizesse tal coisa, sabe? Acho que se a professora tivesse feito tal coisa, eu teria, sei lá, começado a ler antes, não sei, algo nesse sentido, assim, sabe? Para estimular. Você quer que seus alunos leiam? Então você precisa ler. A gente consegue perceber claramente quando um professor está ali na frente, ele não sabe nada. Sabe o professor que já está ali tem um tempão, que se formou tem anos e mais anos, e aí ele começa a misturar já os livros, aí mistura Alencar com Machado, e sai misturando um monte de coisa, você vê que ele não sabe nada de nada. Então, ele quer que os alunos leiam, mas ele não está fazendo o básico, nem para ele. Então, é importante. E aí, outra coisa. Não sei se alguém levantou a mão. A Wi-Fi de Jamile caiu, tá certo, eu vi sem problema. Outra coisa, eu gosto bastante de introduzir. Então, assim, como eu comecei aqui contando a história de Diego. Eu começo lendo a história, eu contando a história. Todo mundo adora uma fofoca, né? Não deveria, não. Deveria. Mas todo mundo adora. Então, o que eu faço? Gente, vocês não sabem. Tem uma prima minha que ela começou a costurar. Mas ela começou a costurar tanto que ela começou a construir.
castelos, ela fazia a comida dela, e aquilo ia se tornando real. E ela tecia, e tecer era tudo que ela fazia, tecer era tudo que ela queria fazer. E aí, com o tempo, ela se viu sozinha. E ela queria tanto, tanto, tanto ter um marido, que ela teceu o marido dela, e de repente ele chegou batendo na porta, entrou em casa, e eles viveram felizes. Tecer era tudo que ela gostava, que ela amava, que ela queria fazer. E um certo dia, ela se viu no alto da torre, sendo obrigada a tecer castelos e montes e riquezas, porque ela estava fazendo a vontade do marido. E naquele momento ela se viu muito triste. Ela viu que nada daquilo valia a pena, que ela não queria aquele marido, porque não amava, ela não queria aquelas riquezas, ela queria viver a sua simplicidade. E ela começou a destecer tudo, de repente ela estava na sua casa simples, e ela se viu feliz novamente. Essa história tá lá no conto de Marina Colasanti, que é a moça tecelã. Só que o que você faz? Eu trouxe uma leitura para cá, eu trouxe um conto para cá. Claro que eu fiz isso aqui super rápido, só para ilustrar o exemplo, mas eu trouxe isso de uma forma que vai chamar a atenção dos alunos. Eles não vão ver assim, gente, tá na hora da leitura. Só de falar assim, tá na hora da leitura, a cabeça do menino já trava. Ele já não quer ler, ele já não quer... Aí você pega o livro, vixe, a professora vai começar a ler de novo, aí ninguém merece. Tem contos assim que dá para você ler, dá para você trazer mais uma ênfase, mas eu gosto muito de você ter esse contato, a ponto de você conseguir explicar com as suas palavras e depois falar para eles, vocês gostaram? Pronto, tem um livro de Marina que fala sobre isso, vocês podem encontrar mais textos desse lá. Aí o menino vai se sentir instigado a poder ir até esse livro, a poder ler mais. Eu acho que é uma forma assim, de você trazer essa leitura para a sala de aula. Tá certo, Cláudia. Obrigada. Muito obrigada. Acredito que já estejamos terminando também, né? Não sei, depende dos meninos aí. Eu tô aqui. Só se deixar. Amém, Cláudia. Todos nós. Você também. Miguel, Paula, Paty, Thaís, Thiago, Cate. Eu também acho que a gente já pode ir encerrando. A gente já falou de bastante coisa. Tivemos assim a prova de como a literatura de fato é viva, é rica, e tivemos uma prova real aqui de identificação. Então, creio que tenhamos cumprido assim nossa intenção quando a gente foi pensar nesse encontro, trazer uma estudante que já está encaminhada na vida. A gente já pode encerrar, né, Paulo? Sim, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Os alunos, cadê vocês, queridos? Eu quero agradecer a Carol, né, por ter aceitado o convite. A gente está muito feliz mesmo, porque foi maravilhosa essa tarde. Semana uma paz falando. Foi perfeito. A galera se envolveu bem no chat aqui. Foi, se envolveram bastante mesmo. Eu fico feliz, obrigada. Foi o Thiago que fez essa ponte, então agradeço a Thiago pelo convite. Mas também agradeço a vocês, residentes, não só por estar aqui, mas por vocês proporcionarem isso mesmo. É muito importante tudo que vocês estão fazendo. E é só o começo. Às vezes a gente pensa que quer fazer um monte de coisa e, assim, são nesses pequenos detalhes que a vida se faz, é a vida acontecendo de fato. E você percebe a transformação que você causa na vida do outro. Então, obrigada pelo serviço de vocês, pelo trabalho de vocês. Vitória disse que amou. Eu também fiquei muito feliz com a sua presença aqui, Vi. E aí eu falo um pouco sobre leitura e escrita também no meu Instagram. É uma coisa bem pequenininha, mas assim, foi uma forma de parar de falar sozinha. Sabe quando você lê um livro, você quer compartilhar com alguém e não tem com quem compartilhar? Aí eu faço isso lá. Quem quiser que lute e veja foto de livro todo dia. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Oi, João. João também tem um Cardoso no nome. Será que a gente é primo? João tá perguntando se a gravação vai ficar disponível. Quem sabe? Vai sim, João. Maravilha. Então a gente pode encerrar, né, gente? Nossos agradecimentos. Ter disponibilizado um tempinho aqui, porque a gente sabe que dia de estudante, vida de professor corrida.
Tá sendo corrido pra gente, imagino que esteja sendo para você também. Tá E agradecemos também a presença de todo mundo que se disponibilizou. Também, né? A gente já vir aqui, temos alunos, temos colegas. E é isso, muito obrigada. A gente espera que a gente tenha outra oportunidade também. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada, Carol. Foi muito legal. Foi uma tarde, assim, bem rica mesmo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou. Eu adorei. E queria agradecer pela disponibilidade, pela simpatia de estar aqui com a gente, né? Enfim, é isso. Obrigada, eu que agradeço, gente. Precisando, estou à disposição. Tchau, João. Tchauzinho, gente. Assinem a lista e já podem sair daqui.